Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos apresenta Jesus, que nos coloca as condições do seu discipulado. O contexto aqui é o seguinte: nós estamos no capítulo 14 de São Lucas, que desde o capítulo 9, segundo o Evangelho de São Lucas, Jesus está subindo para Jerusalém. Lá no capítulo 9, no versículo capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus ia ser arrebatado deste mundo, ele tomou resolutamente a decisão de ir para Jerusalém. Isto é, Jesus tomou uma decisão firme. Interessante que no original grego, quando diz que Jesus tomou esta firme decisão, a expressão também se aplica a uma pessoa que endurece o rosto como pedra. Isto é, Jesus estava convicto, ele ia a Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. E por que toda essa resolução, toda essa convicção, toda essa firmeza expressa até mesmo no seu semblante? Porque Jesus não ia para Jerusalém para conhecer a cidade santa, para fazer um turismo espiritual. Jesus ia para Jerusalém para morrer em Jerusalém. Então é como que ele dissesse: é esta a vontade do Pai? Pois bem, é isto o que eu quero também para mim. Então ele toma essa firme resolução, ele está decidido. Então o contexto é esse. Já há alguns versículos antes, neste mesmo capítulo 9, no versículo 22, Jesus já havia dito: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que ele seja rejeitado, que ele seja perseguido, que ele morra. Então o contexto é este, de entrega, de renúncia, de sacrifício, de sofrimento. E no decorrer deste caminho, desde o capítulo 9, nós estamos aqui no capítulo 14, mas no decorrer dos capítulos, isto é, Jesus subindo para Jerusalém, Jesus vai advertindo os seus discípulos. Lá no capítulo 12, no versículo 15, nós ouvimos nesses domingos anteriores, quando Jesus diz: olha, a felicidade de um homem não se mede pela quantidade de coisas que ele possa possuir. Lucas capítulo 12, versículo 15. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 13, no versículo 24, Jesus que diz: esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não conseguirão. Então Jesus vai, neste decorrer, neste caminhar para Jerusalém, Jesus então vai como que se advertindo e advertindo os discípulos da condição deste seguir, deste caminhar. Então aqui no capítulo 14 diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. Não era muita gente não, grandes. Ora, vocês imaginem se alguém diz assim: olha gente, grandes multidões participaram da missa lá no Cristo Rei. Você já sabe que não foi simplesmente uma igreja lotada, grandes multidões. Então, grandes multidões, desculpe-me aqui o pleonasmo e a redundância, eram grandes multidões, gente assim seguindo Jesus, gente assim se admirando com aquilo que ele falava e com aquilo que ele fazia, gente assim gostando de Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus vem com este realismo surpreendente. Jesus vem com esta crueza visceral. Ele diz:
olhe, está todo mundo aqui me seguindo, né? Pois eu vou dizer a vocês, não é assim não. Não é simplesmente achar que pode me seguir de qualquer jeito. Aí Jesus vai dizer as condições de segui-lo, as condições de ser discípulo dele. Voltando-se, ele lhes disse para as grandes multidões: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, não pode ser meu discípulo. O interessante é o original grego. No original hebraico, a língua, o aramaico, a língua que Jesus falou. No original, o termo que Jesus usou era muito mais chocante. O original é: quem quiser me seguir, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, não pode ser meu discípulo. Aí você diz: padre, pelo amor de Deus, como assim odiar? Entendam, porque nas línguas semíticas não existe o comparativo. Então não existe o quem ama mais, quem ama menos. Então, como não existia este comparativo, o termo que Jesus usou então, aquele que a língua dispunha, era o quê? Quem quiser me seguir, mas não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, não pode ser meu discípulo. Então, este termo original nos mostra com mais profundidade o que significa esse desapego. É um desapego real. Nós poderíamos também traduzir por quem quiser me seguir, se alguém vem a mim e não me ama a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, é aquela condição central de amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, Jesus é Deus, e Jesus está dizendo que o seu discípulo precisa amá-lo acima de todas as coisas, que não pode ter ninguém mais importante do que ele na própria vida. Então, eu preciso amar mais a Jesus do que a todas as pessoas. Eu preciso amar mais a Jesus do que até a mim mesmo, porque se alguém vem a mim mas não se desapega, é a tradução litúrgica, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E lá embaixo, do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, aqui Jesus, ele coloca essas condições. Se nós tomarmos lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, nós veremos lá: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens, meus santos, estão dispostos a acolher as condições do discipulado. Embora Deus queira que todos nós aqui nesta igreja, que todos aqueles que vão ouvir esta homilia, embora Deus queira que todos nós sejamos salvos, a pergunta é: todos nós aqui, de verdade, estamos dispostos a ser discípulos de Jesus? Discípulo, meus santos, não é simplesmente seguir Jesus sem um compromisso sério, sem um compromisso radical. Jesus percebeu que aquelas grandes multidões que o seguiam-no sem muito compromisso, seguiam-no sem uma adesão verdadeira, radical, firme. Então Jesus, ele dá as condições de um verdadeiro discipulado.
De modo que nós poderíamos aqui, para fechar, para deixar bem clarinho, mas padre, o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Cristo? Meus irmãos, ser discípulo de nosso Senhor é se renunciar a si mesmo, é não querer ser o próprio critério de certo e de errado, de bom e de mal, de permitido e proibido. É uma tentação constante em todos nós. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Foi a tentação lá dos nossos primeiros pais. Então existe em todos nós, e todos nós precisamos reconhecer que isso existe, o que? A tentação de eu fazer as coisas do meu jeito. Às vezes, com boa intenção, mas querer fazer as coisas do meu jeito, do meu modo. E o discípulo de Cristo, ele se renuncia a si mesmo para fazer as coisas da maneira de Jesus, como Jesus quer. Eu quero ser em Jesus, eu quero aprender a viver como Jesus, eu quero aprender a escolher como Jesus, eu quero aprender a agir como Jesus. Meus irmãos, quando nós ouvimos essas realidades, nós vemos que é uma exigência sobre-humana, porque de verdade, se você for sincero, quem é que consegue fazer isso? De verdade, quem é que consegue aderir a nosso Senhor dessa maneira, se renunciando totalmente, renunciando a tentação de decidir por si mesmo, renunciando todas as coisas e amando a Jesus mais do que tudo? Quem consegue isso? Por nós mesmos? Ninguém, meus santos. Por nós mesmos estamos perdidos. Por isso que a cada missa, a cada domingo, nós participamos da missa na igreja como mendigos com pires na mão, dizendo: Senhor, por misericórdia, concede-me uma porção do teu amor, concede-me um pouco do teu Espírito, para que transforme este meu coração, para que mude a dureza da minha alma, para que eu aprenda, Senhor, a te seguir obediente e a ser um verdadeiro discípulo. Eu quero, Senhor, confiando na tua graça, eu quero fazer parte daqueles que são os teus discípulos. Esta é a súplica de todos nós aqui presentes. A gente entra na igreja não com a cabeça levantada, nós entramos humildemente na igreja, batendo no peito e dizendo: misericórdia, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso, Senhor, da graça, do auxílio da tua graça, para que o teu evangelho não me esmague, mas me transforme, faça de mim um homem novo, faça de mim uma mulher nova, dirão as mulheres, devem dizer as mulheres aqui da igreja. Pois bem, então diante desta exigência de nosso Senhor, exigência sim radical, mas não arbitrária, não desumana, e nem muito menos uma exigência esmagadora no sentido que vai destruir aquilo que é bom e de que é santo em mim. A exigência de nosso Senhor, meus santos, nosso Senhor aqui, Ele é tão exigente dizendo: olha, você precisa me amar mais do que você ama as coisas, olha, você precisa me amar mais do que você ama as pessoas, olha, você precisa me amar mais do que você se ama a si mesmo. Então as coisas, as pessoas e a mim mesmo, você precisa me amar mais. Jesus diz isso para nos libertar, meus santos, do nosso egoísmo, da nossa razão estreita, da nossa tentação de ser Deus da nossa própria vida e achar que nós sabemos o que é o melhor para nós. Todos nós aqui nesta igreja e todos aqueles que vierem a ouvir esta homilia, temos a tentação de achar de que sabemos o que é o melhor para nós. A primeira leitura de hoje, retirada do livro da sabedoria, diz isso: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus?
Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo torna a alma pesada. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo podemos compreender o que está ao alcance das nossas mãos. Quer dizer, a gente mal compreende as coisas com as quais a gente entra em contato, quanto mais a nossa vida inteira. Quem é que pode discernir o significado da vida inteira? Quem é que pode saber o que é o melhor para si? Quem é que pode de verdade fazer um julgamento e dizer: eu sei gerir, dirigir a minha vida? Não, Senhor. A tua luz, a tua palavra é luz que ilumina e guia os meus passos. A tua vontade, Senhor, é o luzeiro do meu caminho. Eu quero, Senhor, eu sou teu discípulo, então o discípulo, ele pisa nos passos do seu mestre. Eu quero te seguir, Senhor, e eu quero te seguir por onde tu vais. Eu quero pisar nas tuas pegadas. Eu quero aprender a amar o que tu amas. Eu quero escolher o que tu escolhes. Eu quero abraçar o que tu me indicas para ser abraçado. Eu não quero abraçar aquilo para o qual eu me sinto inclinado a abraçar. Eu não quero escolher aquilo que a minha vontade rebelde e cega. Sim, a nossa vontade, ela é míope, porque ela não enxerga bem, e além disso, ela é rebelde. Ela quer fazer sempre aquilo que lhe agrada. Eu não quero, Senhor. Por misericórdia, Senhor, não permita-me que eu me deixe guiar, que eu seja guiado pela minha vontade míope e rebelde. Eu quero ser guiado por Ti, Senhor. Isso deve ser objeto da nossa oração diária, porque diariamente nós estamos nos confrontando com esses demônios, com esta luta espiritual dentro de nós. Aquilo que o nosso coração deseja e aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. A gente até ouve por aí, expressões que dizem: siga o seu coração. Não, meu santo, siga a palavra de Deus. O discípulo de Cristo segue a palavra de Deus. O discípulo de Cristo segue os ensinamentos da igreja. O discípulo de Cristo segue a ação do Espírito Santo, segue o exemplo dos santos. O discípulo de Cristo não segue o próprio coração, porque o próprio coração muitas vezes, não poucas vezes, nos faz desejar e amar coisas tão diferentes daquelas que Jesus nos apresenta para que seja amada e desejado. Não é verdade? Ou será que só o meu coração é tão ruim assim? Será que só o meu coração é capaz de amar o que não é amável por Deus? Acho que não, meus santos. Acho que os nossos corações são assim. Por quê? Porque os nossos corações foram feridos pelo pecado. Porque a nossa alma, marcada pelo pecado, ela com muita facilidade, ela perde o discernimento e se envereda por caminhos que nos levam tão distantes do Senhor. Então nós precisamos, com toda a confiança e humildade, com o pires na mão, não apenas a cada missa dominical, mas a cada dia nas nossas orações pessoais, dizer: Senhor, por misericórdia, guia-me teus caminhos, guia-me nos teus caminhos, concede-me, Senhor, esta sabedoria que faz com que eu me deixe guiar com docilidade. Eu não quero, Senhor, ser guiado por mim mesmo. Por quê? Porque eu por mim mesmo tenderei a me amar mais do que a Ti, a amar mais as pessoas do que a Ti, a amar mais os bens do que a Ti. Nós somos assim. Ora, Jesus não está nos dando um mandamento, e Ele não nos é tão violento, e Ele é exatamente violento, porque encontra em nós resistência. Nós tendemos a nos amar mais do que a Deus, amar as pessoas mais do que a Deus, e amar mais as coisas do que a Deus. E porque tendemos a isso, quando Jesus nos apresenta as condições, a nossa vontade se rebela, se revolta e até mesmo se entristece. O Papa Bento XVI,
agora Papa Emérito Bento XVI, na sua primeira homilia, no dia 24 de abril de 2005, na sua primeira homilia do seu pontificado, ele disse isso de uma maneira muito mais bonita, é claro, do medo que existe no coração de todo crente. Todo crente, imagine, um Papa já ancião, vivido nos caminhos de Deus, dizendo que ele se faz a pergunta: porventura, não temos todos nós, de um modo ou de outro, medo de deixar Cristo entrar totalmente dentro de nós, de nos abrir completamente a Ele, medo de que Ele possa tirar-nos algo da nossa vida? É ou não é verdade? Todos nós, lá no fundo, quando esse padre que fala comprido começa a pregar essas coisas, lá no seu coração não vem: ah, gente, que conversa mais chata, me brota até uma tristeza quando o padre fala isso. Por quê? Porque você ouve a vontade de Deus como se fosse má para você. Você ouve quando Jesus diz: olha, você precisa me amar mais do que você se ama a si mesmo. Você precisa me amar mais do que você ama as pessoas. Você precisa me amar mais do que você ama os seus bens. Você só ouve isso com tristeza porque você interpreta isso como se fosse pesar para a sua vida. Mas isso é sabedoria. Nisto consiste a verdadeira felicidade, já aqui neste mundo. Mas todos nós ouvimos os conselhos de Deus com pesar. Somos filhos desobedientes, somos filhos que confiamos muito pouco no nosso Pai do céu. Como os filhos da terra, quando os pais dão um conselho e o filho ouve com a cara amarrada, o filho ouve com a cara fechada, achando que o pai está sendo chato, que a mãe está sendo chata, quando na verdade aquele conselho da mãe é para a felicidade da filha, é para a felicidade do filho. Da mesma maneira, ou melhor, de uma perfeitíssima maneira, não apenas melhor, o conselho de Deus, a palavra de Deus é conselho para nós, é lei para nós, e o Senhor nos diz isso para o nosso bem. Mas nós, marcados pelo pecado, ouvimos com tristeza, porque Deus vai me tirar alguma coisa. Continua então o Papa. Mais uma vez ele se pergunta: não arriscamos, depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade, isto é, e se eu me der a Deus dessa maneira? E se eu de verdade resolver arriscar tudo e apostar todas as fichas em Deus, será que não vou acabar na angústia e privado de liberdade? Será que eu não vou depois me arrepender? E o Papa diz: não, só nesta amizade se abrem de par em par as portas da verdadeira vida. Só nesta amizade de quem é amigo de Deus, de quem confia em Deus, de quem entrega aquilo que Deus pede para ser entregue, de quem renuncia aquilo que Deus pede para ser renunciado. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que liberta. Assim, eu gostaria, com grande força e convicção, partindo da experiência de uma longa vida pessoal, agora é o Papa Velho falando, depois de uma longa vida de seguimento de Cristo, eu quero dizer a vocês: não tenham medo de Cristo. Não tenham medo de Cristo. Cristo, Ele não tira nada. Ele dá tudo, Ele só tira aquilo que não presta. Aquilo que não presta, aquilo que for destruidor para você, Ele vai tirar. Aquilo que no fundo não vai concorrer para a sua felicidade, Ele vai tirar. Mesmo que você ache que seja muito bom para você, Ele vai tirar, mas porque não é para o seu bem. Mas aquilo que for para a sua felicidade, Ele não vai tirar, porque Ele não tira nada, Ele dá tudo, e quem se doa por Ele, recebe 100 vezes mais. Essa confiança, meus santos, que vem dessa amizade com Cristo, de quem, na amizade com Cristo, aprendeu de que Ele não tira nada daquilo que é bom.
Ele não tira de mim nada aquilo que concorre para a minha verdadeira felicidade. E tudo aquilo que Ele pede que eu sacrifique e renuncie é para a minha liberdade e para a minha verdadeira sabedoria. Que hoje, meus santos, nessa liturgia, nós façamos esse nosso exame de consciência. Temos sido discípulos de Cristo? Provavelmente a resposta de imediato será não. Então, meus santos, o que fazer? Dobrar os joelhos e dizer: Jesus, por misericórdia, concede-me um coração de discípulo. Jesus, por misericórdia, coloca no meu coração fé, confiança em Ti, de modo que eu não tenha medo de me entregar totalmente a Ti e de entrar totalmente no Teu discipulado. Jesus, por misericórdia, fecha os meus ouvidos aos conselhos vãos, aos conselhos maus, aos conselhos que me afastam de Ti. Jesus, abre os meus ouvidos aos conselhos dos santos, aos conselhos da Tua palavra, aos conselhos da Tua igreja, para que eu possa, Senhor, ser um verdadeiro discípulo e contigo, um dia, quando terminar a minha vida aqui nesta terra, contigo estar para sempre. Que ninguém, meus santos, hoje saia desta igreja sem de verdade e com sinceridade fazer esta prece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.